Olá, meus amados irmãos e irmãs, uma boa noite a todos. É uma imensa alegria nos reunirmos mais uma vez nessa noite para celebrarmos o nome do nosso Deus. O Salmo 22, a partir do verso 22 até o verso 28, nos traz uma palavra de louvor e de confiança na obra e no poder do nosso Deus. E o texto da palavra do nosso Deus nos diz assim: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Glorificai-o vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai-o vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor, na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino. É Ele quem governa as nações. Então nós somos muito agradecidos nessa noite, porque sabemos que é o nosso Deus que merece todo louvor e toda adoração. É Ele quem governa as nações. E Deus governa as nações com justiça e com misericórdia. É Deus que atende, que não despreza a dor do aflito, como o texto diz, mas Ele ouve aqueles que clamam por socorro diante do Senhor. Então, é nosso pedido de oração nessa noite, que aqueles que estão sofrendo, que aqueles que estão passando por momentos difíceis, possam encontrar no Senhor a sua confiança e também o seu motivo de louvor, de louvar ao Senhor, por saber que é Deus quem cuida, que é Deus quem renova, que é Deus quem fortalece a vida de cada pessoa. Então nós estaremos nesse momento orando mais uma vez, pedindo que o Senhor possa ouvir a nossa oração, o nosso clamor em favor daqueles que sofrem, daqueles que estão enlutados, mas que acima de tudo nós saibamos que quando Deus governa as nossas vidas, nós somos um povo que recebe todos os cuidados que vêm do Senhor. Abaixe então sua cabeça no seu lar, juntamente com a sua família, um tempo de adoração, de reverência ao nome do nosso Deus, que é digno de todo louvor e de toda adoração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, nós exaltamos o teu santo nome, porque só o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Nós agradecemos porque a cada dia nós temos visto o Senhor, por meio do teu Santo Espírito, fazendo uma obra maravilhosa de conforto, de consolação ao coração de todos aqueles, Pai, que nesse momento estão sofrendo, estão vivendo momentos difíceis por causa dessa pandemia e por causa de tantas situações, Senhor, que muitas vezes vêm tentar tirar a nossa atenção de um Deus amoroso, de um Deus maravilhoso que é o Senhor. Nós rogamos mais uma vez que a tua graça, a tua imensa graça possa estar fazendo parte do coração de todo o teu povo nesse momento. Que o Senhor venha entrar com providência, que o Senhor venha renovar as esperanças do teu povo, sabendo que é o Senhor que governa as nossas vidas, que é o Senhor que governa as nações de forma justa, de forma amorosa e sábia. Nós te agradecemos e pedimos que o Senhor, em nome de Jesus, perdoe os nossos pecados e renove as nossas famílias, para que sempre possamos louvar e exaltar o teu santo nome todos os dias da nossa vida. Pai, recebe a nossa adoração, o nosso louvor, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Nós teremos então agora um tempo de louvor e adoração ao nome do nosso Deus.
para que nós possamos meditar no texto da palavra de Deus, que se encontra no livro de Josué, capítulo de número 1, dos versículos de 1 a 9. Essa semana nós iniciamos a nossa leitura bíblica comunitária no livro de Josué. É um livro que narra as conquistas do povo de Deus na terra prometida, mas nós iniciamos esse livro lembrando que é o Senhor quem fala com Josué e anima ele para essa grande missão que ele teria pela frente. E o texto então da palavra do nosso Deus assim nos diz: Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente, sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele, de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Abaixe sua cabeça no seu lar para que possamos pedir a iluminação do Espírito Santo de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, nós rogamos que mais uma vez o Senhor venha falar ao nosso coração. Nós temos a certeza, por meio da tua própria palavra, que tudo aquilo que o Senhor tem nos dito jamais volta vazio, Pai, mas sempre faz aquilo que é da vontade do Senhor. Portanto, em nome de Jesus, pedimos que a tua palavra venha fazer morada no nosso coração, venha direcionar a nossa mente, a nossa vida, na direção da tua vontade. Essa é a oração que nós fazemos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Então, o tema da nossa mensagem nessa noite é o desafios da liderança com Deus. O livro de Josué vai tratar exatamente sobre a importância de sermos realmente líderes conforme a vontade do Senhor. E a grande pergunta que passa pela nossa mente nesses dias é saber se realmente o Covid-19 é o maior desafio da liderança cristã nesses últimos tempos? Será que essa pandemia, que tem feito tantos estragos materiais e, acima de tudo, a perda de vidas, o sofrimento de tantas pessoas que estão em leitos de enfermidade, será que a Covid-19 é realmente o maior desafio para a liderança cristã? Eu creio que o maior desafio da liderança cristã de todos os tempos e da liderança também do Antigo Testamento é que nós devemos caminhar debaixo da orientação de Deus. Não são as circunstâncias que nos atrapalham. Elas têm realmente um potencial muito grande de trazer dificuldades, percalços pelo caminho, como o tempo que nós estamos vivendo agora, onde nós muitas vezes não podemos nos reunir como igreja, onde temos que ficar isolados nos nossos lares, mas eu creio que acima de tudo, mesmo na sua casa, mesmo você com a sua família, você pode buscar a Deus. Você pode se entregar diante do Senhor, para que Ele continue falando ao seu coração.
logicamente que nós queremos voltar o mais rápido possível para termos um tempo de comunhão. Sabemos que quando estamos reunidos como povo de Deus, realmente somos fortalecidos pela obra que o Espírito Santo faz no meio do povo de Deus. Então, o grande desafio da liderança de todos os tempos é caminhar debaixo da orientação de Deus. O John Haggai escreveu um livro sobre liderança chamado Seja um Líder de Verdade. John Haggai foi um grande treinador de líderes, treinou mais de 4.000 líderes pelo mundo inteiro. E ele diz que nós precisamos de líderes em todas as esferas da sociedade, desde o lar até o governo de um país, em todas as áreas. Nós precisamos de líderes. Mas uma coisa que ele vai acabar realmente descobrindo é o que nós vemos hoje em dia, até mesmo no tempo do Covid, é que há uma grande crise da liderança. A crise que nós vivemos hoje, ela não é uma crise política, não é uma crise financeira, ou até mesmo religiosa, mas é uma crise de liderança. Existem poucos líderes capacitados para ouvir a voz de Deus e abençoar a vida das pessoas que estão sob os seus cuidados. Então a grande crise é de liderança. Nós vemos quantas dificuldades que os governantes têm enfrentado. Eles têm colocado diante da situação do Covid mais os seus interesses políticos no lugar de cuidar daqueles que estão precisando. Então a grande crise que nós enfrentamos no Covid-19 foi a crise da liderança, que os líderes não sabiam lidar com algo desconhecido. E a liderança bíblica, que é ensinada na palavra de Deus, ela está totalmente voltada para líderes, pessoas que são chamadas por Deus para ouvir a sua voz antes de tomar qualquer atitude. É o que nós vemos aqui no texto, no início do livro de Josué, que antes de Josué fazer qualquer coisa, após a morte de Moisés, o primeiro ato de Josué é ouvir a voz de Deus falando com ele. Então a liderança que nós encontramos dentro da palavra de Deus é uma liderança teocrática, da teocracia, do governo divino, que foi Deus que levantou Moisés, que foi Deus que liderou por meio de Moisés a saída do povo, a libertação do povo do Egito e a caminhada deles por todo aquele deserto. E agora com a morte de Moisés e o início da liderança de Josué, é o Senhor quem vai continuar dirigindo, é o Senhor que vai mostrando para Josué tudo aquilo que ele deveria fazer para que o povo conseguisse conquistar a terra prometida. Então Josué foi chamado por Deus para concluir o trabalho de liderança de Moisés, que era dirigido por Deus. Então Deus conhecia Josué, porque antes mesmo de Josué ser um líder, antes de mais nada, como o texto diz, Josué era um servidor, Josué era um servo. O texto diz que Deus falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Deus usou Moisés para preparar Josué, para que ele fosse um líder em Israel. E sabemos que uma grande responsabilidade exige uma vida inteira de treinamento. Durante 40 anos, Moisés investiu na vida de Josué. Encontramos diversas citações de que Josué foi treinado em várias áreas no meio do povo de Israel. Josué, por exemplo, foi o líder do exército, conforme Êxodo capítulo 17, de 9 a 14, quando Israel combateu contra os amalequitas, enquanto Moisés estava no monte, estendendo o cajado para que houvesse a vitória do povo de Israel na batalha, Josué estava ali, à frente do exército de Israel, para combater os amalequitas. Nós encontramos Josué também ao pé do Monte Sinai, quando Moisés vai receber a lei.
Josué está ali esperando. Moisés fica 40 dias no monte. E Josué, como um guarda pessoal de Moisés, como alguém que acompanhou ele em cada passo, em cada momento, ficou ali esperando durante 40 dias a descida de Moisés do monte onde ele vai receber as tábuas da lei. Então o próprio Moisés, sabendo que o Senhor já havia colocado esse espírito de liderança em Josué, mudou o nome dele de Oséias, que era o nome original de Josué, para o nome Josué, que significa Deus é a salvação. Então Josué, ele foi chamado para várias missões por Moisés. Estava sempre ali aprendendo com aquele grande líder de Israel. Ele foi inclusive um dos espias, como nós sabemos da história, que juntamente com Caleb e outros 10 foram enviados para conhecer a terra prometida. E desses 12 espias, nós sabemos que apenas Caleb e Josué trouxeram um relatório favorável de que eles deveriam realmente conquistar aquela terra. Então nós vemos essa história de Josué, nesse livro de Josué, que é o primeiro livro após o Pentateuco, dos livros históricos, que vai narrar então as conquistas do povo de Israel. E esse desafio da liderança com Deus. Nós somos chamados para liderar com Deus, para liderar conforme a vontade do Senhor, não conforme o que nós achamos, o que nós pretendemos, mas conforme aquilo que Deus já determinou para nós. Então Deus ele vem nos desafiar para caminhar com Ele como povo de Deus, para cumprir aquela vontade do Senhor que já tem sido revelado na palavra de Deus. Nós cremos que tudo aquilo que é necessário para uma vida cristã, para o conhecimento da salvação, para que possamos viver conforme a vontade do Senhor, já está totalmente revelado na palavra de Deus. Nós já temos a revelação especial, que é a pessoa de Jesus, como Senhor, como Salvador, como aquele que dirige a nossa caminhada. Nós precisamos, como a palavra de Deus nos diz, olhar firmemente para Jesus, como autor e consumador da nossa fé. Então nós somos desafiados. É o desafio da liderança com Deus. E o primeiro desafio que Deus faz para Josué naquele momento é que ele deveria ser um líder forte e corajoso. O Senhor diz para ele: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora. Passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E a palavra de Deus para Josué naquele momento é: seja forte e corajoso. Por 3 vezes o Senhor fala com ele, nos versículos 6, 7 e 9, da importância de ser um líder forte e corajoso, que dependia do Senhor, para conquistar a terra de Canaã, que havia sido prometida por Deus. Ele precisaria ser forte no Senhor, para conseguir destruir as nações, que eram nações perversas, que ali habitavam naquela terra. Eram pessoas que, por muitos anos, traziam um grande desgosto para Deus. Pessoas que desobedeciam ao Senhor. Eram povos idólatras. Eram povos que tinham costumes que desagradavam totalmente a Deus. Um dos costumes deles é que eles gostavam de cultuar, oferecendo vítimas humanas, como também algo que é totalmente repugnante, que era também o sacrifício de crianças. Então aqueles povos, eles tinham esse costume de sacrificar crianças para seus deuses. Esses dias nós vimos aí um caso chocante no Rio de Janeiro, uma criança que foi torturada, agredida até a morte, o Henry. Então nós vemos aqui como algo que deixa a gente com o coração muito triste, de imaginar como que alguém pode fazer isso com uma criança,
Então imagine o coração de Deus, que criou todas as pessoas à sua imagem e semelhança, vendo que aqueles povos sacrificavam seus próprios filhos aos seus deuses. Então, Deus tinha uma ira muito grande contra aqueles povos. E desde o tempo de Abraão, Deus concedeu um tempo para que aqueles povos se arrependessem, fizessem novos caminhos diante do Senhor. Mas não houve mudança nenhuma. Deuteronômio capítulo 9, versículo 5, texto da palavra de Deus, que Deus ele dá uma ordem para o povo de Israel, que eles deveriam destruir aqueles povos. E o Senhor fala para o povo de Israel: não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração, que entras a possuir a sua terra, mas pela maldade destas nações. O Senhor teu Deus as lança de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então, por causa da maldade daquelas nações, o Senhor também concedia aquela terra para o seu povo. Gênesis 15, 16 diz que o tempo onde eles estavam vivendo ali com Josué seria o tempo onde a medida da iniquidade dos amorreus chegaria ao máximo diante de Deus. Então Josué deveria ser forte e corajoso, porque não era apenas uma batalha espiritual, mas era uma batalha onde eles teriam que enfrentar com armas aqueles povos, sempre, logicamente, confiando no Senhor. Então, para conquistar a terra de Canaã, prometida por Deus, ele deveria ser um líder forte e corajoso para cumprir a vontade do Senhor naquela terra que havia sido concedida ao povo de Israel. E nessa caminhada dele com o povo como líder, ele deveria ter uma concentração muito grande na missão passo a passo. Como a gente já leu, o Senhor fala para ele: dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo. Então ele deveria estar concentrado na sua missão. E John Stott, que escreveu também um livro sobre liderança, ele fala sobre algumas dificuldades que os líderes encontram quando enfrentam situações extremas, quando encontram barreiras na sua caminhada como liderança. Ele vai dizer que líderes cristãos, um dos maiores riscos para eles é o desânimo. O desânimo é o maior risco ocupacional de um cristão. Quando o cristão fica desanimado, ele perde as suas energias, ele para de confiar no Senhor, ele começa a olhar para si mesmo. Então, líderes cristãos, John Stott vai dizer também, eles precisam conhecer a Bíblia como um todo, não apenas algumas partes, não apenas alguns contextos, mas toda a palavra de Deus. Então, a missão de Josué diária, em primeiro lugar, era estar concentrado passo a passo naquilo que o Senhor gostaria que ele fizesse. E a sua primeira missão no dia a dia deveria ser meditar na palavra diariamente. O Senhor fala para ele que tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Então, esse é um dos segredos da vitória de todo cristão. O êxito da vida cristã está exatamente na maneira, no valor que eu dou à palavra de Deus, para o meu dia a dia, para o meu cotidiano. Se eu realmente confio em Deus, eu estou disposto a ler a palavra dele diariamente. E por graça de Deus, não me desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Essa era a ordem de Deus para Josué. Medite neste livro da lei, de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, essa é a missão que Deus dá para todos os seus servos, todas as suas servas, meditar na palavra de Deus diariamente,
de dia e de noite. E o resultado dessa meditação, desse entendimento prático da palavra de Deus para o nosso dia a dia, porque é a palavra que vai nos direcionar em cada passo do nosso viver, para não fazermos a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. O resultado disso tudo, conforme o Senhor vai dizer para Josué, então, se você meditar na palavra e confiar nela e não se desviar, você fará prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Então, cristãos que realmente são responsáveis diante da palavra de Deus, serão cristãos bem-sucedidos em cumprir a vontade do Senhor, em enfrentar os sofrimentos, as lutas diárias, confiando que é Deus, que é o Senhor, quem faz a obra nos seus corações, por meio da sua palavra. Então, ser bem-sucedido para nós é andar dentro da vontade do Senhor. Isso que é um líder bem-sucedido, aquele que anda dentro da vontade do Senhor e que, portanto, medita na palavra diariamente. Então, Deus, ele desafia Josué a ser um líder que anda com Deus. E ele deveria lembrar da herança divina. Deus havia dado uma herança para eles. Passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Então Deus mostra-lhe todos os limites da terra prometida. Aonde eles pisassem o pé, Deus abençoaria para que eles conquistassem aquela herança. Então essa é a promessa de Deus. E Deus promete para ele também que se ele fosse forte e corajoso, ele faria aquele povo herdar a terra que, sob juramento, era uma promessa de Deus para os descendentes de Israel. Então ele deveria se lembrar da herança divina. E nós, como povo de Deus, devemos lembrar que há no céu exatamente isso, uma herança reservada para todos aqueles que creem na obra salvadora de Jesus. Nós temos uma herança que nós já podemos vivenciar no nosso dia a dia, por meio dos valores, dos princípios que nós recebemos de Jesus Cristo, que mudaram totalmente o nosso viver, mas há uma herança maior ainda, uma herança gloriosa na presença do Senhor, que está reservada para todos nós. Aqui eles vão conquistar a Canaã, a terra de Canaã, mas Jesus quer conquistar para nós, como ele já conquistou na cruz do Calvário, a Canaã celestial, que já está reservada para nós. Um novo céu e uma nova terra, um lugar onde habita a justiça e onde nós estaremos na presença de Deus por toda a eternidade. Então nunca se esqueça, lembre-se da herança divina que está reservada para você. E acima de tudo, nessa caminhada que ela tem tantos desafios, tantas barreiras, jamais se esqueça da presença de Deus com você. Essa era uma das grandes virtudes da caminhada de Josué. Saber que ele era um líder chamado por Deus. E o Senhor queria que ele soubesse disso. Que ele jamais esquecesse da presença de Deus. No versículo 5, Deus vai dizer: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Deus iria conceder vitória para Josué. O Senhor diz: como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. E Deus, durante toda a caminhada que é descrita no livro de Josué, foi ensinando ele a cada dia, a cada momento. E há um momento interessante, porque assim como o povo passa por meio de Moisés, pelo meio do Mar Vermelho, no capítulo 4, Josué vai conduzir o povo de Israel para a passagem do Jordão. O Jordão está ali num tempo de cheia, mas Deus ordena para que Josué prepare o povo, para que eles passassem aquele rio. E é interessante porque ele prepara toda a liderança para que vá à frente
E no momento que os primeiros líderes com a arca do Senhor pisam ali no Rio Jordão, imediatamente as águas param e todo o povo pode passar, relembrando também a maravilha que aconteceu no Mar Vermelho sobre a liderança de Moisés. Então, a partir daquele momento que o povo passa o Jordão e começa a entrar na Terra Prometida, Deus vai engrandecer a Josué. E Josué passou então a ser respeitado pelo povo como líder do Senhor. Josué capítulo 4, versículo 14, diz a seguinte palavra: naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado a Moisés. Então Deus, assim como foi com Moisés, ele também esteve presente ali, na vida de Josué, para que ele conseguisse conquistar toda a terra prometida, conforme era a vontade do Senhor. Então, até o capítulo 12, depois de toda uma preparação, Josué, governado pelo Senhor, dirigido pela vontade de Deus, conquista a terra prometida. As terras principais foram conquistadas por Josué. Então nós vemos a diferença que faz de sabermos que a presença de Deus está conosco. Tudo aquilo que é da vontade do Senhor, que o seu povo alcance nessa vida, ele vai cumprir em nós, assim como já fez na vida dos nossos irmãos e irmãs que um dia serviram a Deus. Deus também vai cumprir na nossa vida, se lembrarmos que Ele está presente conosco, que Ele cumpra a sua vontade na nossa vida, que não estamos sozinhos, que há uma missão para ser cumprida. Sabemos que a nossa missão como o povo de Deus, conforme a ordem de Cristo, é anunciar o Evangelho a toda criatura, é ir até os confins da terra e levar o Evangelho de Cristo. E hoje nós sabemos exatamente como as pessoas estão precisando de ouvir Deus falando aos seus corações, e como elas estão sensíveis para a ação do Espírito Santo no seu viver. Há pessoas sofrendo, há pessoas desanimadas, desencorajadas, sem esperança, e nós temos em nossas mãos, na nossa vida, a ordem do Senhor Jesus para levar o Evangelho até essas pessoas. Então é o nosso dever e privilégio pregar o Evangelho para aqueles que necessitam de Deus nesse momento. E para encerrar essa mensagem nessa noite, o desafio da liderança de Josué com Deus, ele viver para o Senhor, de fazer aquela conquista da terra prometida, ele deveria ter o privilégio também de viver para o Senhor até o seu último dia como líder de Deus. Ele nos deixa o legado também de um líder que é corajoso, é forte e que confia no Senhor até o final. Ele deixa o versículo também para nós, que está em Josué capítulo 24, versículo 15, onde ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então essa foi a essência da vida de Josué. Ele serviu ao Senhor. Ele levou a sua família aos pés de Deus. Ele conseguiu conduzir o povo de Israel para que eles conquistassem aquela terra prometida, porque ele confiou plenamente no Senhor. Então o grande desafio da liderança nesse tempo agora de crise do Covid é que nós devemos ser uma liderança que confia em Deus. Devemos ser uma liderança que anda com o Senhor, que faz a vontade de Deus, mesmo em tempos de dificuldades, de lutas. Precisamos caminhar debaixo da orientação do Senhor. Então esse é o nosso grande desafio nesse momento. Não são as circunstâncias
que nos atrapalham nesse momento. Mas precisamos buscar a Deus. Precisamos pedir ao Senhor que Ele quebrante o nosso coração, que Ele abra os nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir a voz de Deus, para que Ele venha nos orientar e que possamos de forma corajosa confiar no Senhor em todo o tempo, derramar perante Ele o nosso coração e reconhecer que somente o Senhor é capaz de dirigir o seu povo nesse tempo que nós estamos vivendo. Então eu quero convidar você e sua família para que nós ouçamos mais um hino nessa noite e logo em seguida nós estaremos fazendo a última oração, que nós possamos realmente seguir ao Senhor nesse tempo de pandemia, para que o Senhor seja exaltado e possamos liderar a nossa família e as pessoas que estão próximas de nós, para buscarem cada vez mais ao nosso Deus. Conosco nessa semana, cuidando de nós em cada detalhe. Oremos então, pedindo a graça do nosso Deus sobre as nossas vidas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso que tivemos ouvindo a Tua palavra nessa noite. Recebe, Senhor, a nossa adoração, a nossa gratidão, e nós pedimos também em nome de Jesus, que o Senhor derrame graça, derrame misericórdia, cura sobre a vida de todo o Teu povo. Senhor, cuide daqueles que nesse momento estão passando por sofrimentos, por lutas, tanto por causa do Covid ou por causa de outras situações. Pai, que nós saibamos nessa semana entregar tudo em Tuas mãos. Sabemos que o Senhor é um Deus sábio, justo, amoroso e que cuida de nós em cada detalhe. Leva o seu povo nessa semana, Pai, a uma experiência de confiança e de certeza que o Senhor está presente em cada momento no nosso viver. Cuida de nós, supra as nossas necessidades e derrama, Pai, graça, misericórdia, bondade e fidelidade sobre a vida de todo o Teu povo. É a oração que nós fazemos, agradecidos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Agora receba a bênção. E agora, irmãos e irmãs, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e que a comunhão, o conforto e a unção do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, sobre nossas famílias, sobre a Igreja Presbiteriana de Batovi e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.
Então Deus abençoe você, sua família. Tenha uma excelente semana na presença do nosso Senhor e Salvador.